O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então os povos da terra serão reunidos diante dele e ele separará uns dos outros. Assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isto a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, eles irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar um instante. Vamos então ouvir com muita atenção, que é nesta hora que Deus fala ao nosso coração. Na Catedral de Copenhague, na Dinamarca, existe uma estátua de Cristo com uma história bastante curiosa. O escultor, muito premiado, Albert Bertel, ele fabricou uma estátua para simbolizar o Cristo Rei do Universo. Então, os braços levantados para o alto, os olhos levantados para o alto para dizer: o meu reino não é desse mundo, é do outro mundo. E ali, aos pés da estátua, ele escreveria: obedeçam aos meus mandamentos. Acontece que parece que Cristo tinha um outro destino para a sua própria imagem, porque quando a estátua ficou pronta ainda, quando ela estava úmida, né, não havia secado totalmente, ele colocou ali num barracão do lado da igreja. Acontece que choveu muito naquela noite, e a estátua começou então os braços que estavam para cima começaram a descer. Até hoje, se você colocar lá na internet como é que chama? De Copenhague, né, na Dinamarca, e colocar o nome do escultor, você vai ver essa imagem. E choveu demais, então a estátua baixou os braços e abaixou a cabeça estava olhando para cima, começou a olhar para baixo. O artista ficou muito indignado, porque aquilo parecia um verdadeiro desastre à sua obra.
Mas ele começou a olhar bem e falou: sabe que eu gostei do que aconteceu? Porque agora os braços acolhiam e os olhos olhavam não para o céu, mas para aqueles que olhavam aquela imagem. E a imagem foi inserida na catedral, e ao invés daqueles dizeres: obedeçam aos meus mandamentos, ele escreveu: vinde a mim, vós todos que estáis cansados. A imagem ficou famosa não por conta desta história, e nem por quem a fez, mas porque todos, ao olharem aqueles olhos, se sentem tocados e acolhidos pela compaixão que aquela imagem inspira. A estátua recorda as palavras que Jesus disse a Pilatos depois do seu interrogatório: o meu reino não é deste mundo. E que reino é esse que nos fala Jesus? Hoje é festa do Cristo Rei. Rei de que reino, né? Jesus desejou apresentar ao Pai um reino diferente. O seu reino seria um reino construído em cima da paz, da justiça e da verdade. E para nós ele legou esse reino. Nenhum cristão que se preze deveria descansar enquanto não for capaz de semear a paz, a justiça e a verdade. E sem nos dar conta disso, as nossas palavras e ações muitas vezes não constroem a paz. Hoje nós exaltamos muito, as pessoas adoram falar: o meu maior defeito é sinceridade, né? Mas a sinceridade e a verdade, se não instalam paz, então elas não são de Deus. Eu estou fazendo justiça com as minhas próprias mãos. Essa história de, eu sou muito sincero, eu vou falar, na verdade você está fazendo justiça com as próprias mãos, porque a verdadeira sinceridade deixa paz. Se não deixa paz, não é de Deus. Às vezes nós queremos impor um Cristo exatamente como o artista dessa história. Queremos um Cristo justiceiro, que ele esmague todos os nossos inimigos, né? É muito comum olhar aí nas redes sociais as pessoas colocarem salmos: que os meus inimigos sejam destruídos, né? Não tem nada a ver com o Cristo que nós falamos. Cristo se recusa a esse tipo de ligação. Se alguém chegar para você e disser que a única diferença entre você e um terrorista é que com um deles se pode negociar, tomara a Deus que você seja esse que possa negociar, né? A nossa vida, portanto, ela pode ser de luz e de trevas, mas é melhor que seja luz. São Francisco de Sales, ele dizia que podemos alcançar mais pessoas com uma colher de mel do que com um copo cheio de vinagre. Mas às vezes nós preferimos dar muito vinagre e pouco mel. Então a outra parte dessa história é que Jesus também é um rei pastor, mas continua sendo rei. Não nos esqueçamos que tudo que existe nesse mundo, Deus deu de presente para Jesus. Ele é o dono dos mares, Ele é o dono das estrelas, Ele é o dono da natureza. Até a manjedoura na noite de Natal pertencia a Ele, mesmo antes de se deitar nela. Tudo, absolutamente tudo pertence a Ele. Só nós é que não. Tudo, Jesus é dono de tudo, mas Ele não é dono de nós, porque as outras criaturas Ele não precisa perguntar: eu sou o seu Senhor? Ele não precisa perguntar isso para o sol, para as estrelas, ou para a lua, né, ou para os mares, porque tudo já pertence a Ele. A diferença entre nós seres humanos é que nós precisamos permitir que Ele seja Rei absoluto em nossa vida. No entanto, é o que nós vemos de contraditório nesse mundo. Por exemplo, um escravo, quando pertence ao seu senhor, o que ele colhe em troca por pertencer ao seu senhor? Só dor e sofrimento. Sofrer sem saber porquê é a pior forma de sofrimento. Pior forma de sofrimento.
Quando Jesus se torna nosso Rei e nosso Senhor, quando sofremos, aí o nosso sofrimento ganha sentido. Então, sofrer com Jesus nos faz entender que o nosso sofrimento tem sentido e que nós não precisamos nos deixar levar ao desespero. Então, essa é a grande diferença entre a pessoa com fé e a pessoa sem fé. Alguns anos atrás saiu um estudo na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Os sociólogos estudaram o suicídio, comparando duas regiões do planeta, a América Latina e a Ásia. Vejam só a surpresa. O número de suicídio é menor na América Latina do que na Ásia. Aí eles foram se identificar por que é. E eles concluíram que os latino-americanos se matam menos porque são mais religiosos, têm mais fé. Os asiáticos se suicidam com mais frequência, pelo contrário, porque são menos religiosos e são mais ateus. Mas o estudo vai ainda mais longe. Pessoas que se envolvem com a comunidade religiosa se matam menos do que aqueles que se envolvem pouco com a comunidade religiosa. Ficar em casa assistir missa na televisão ajuda, mas não ajuda muito, né? Não livra você de sofrimento, né, interior. A comunidade, ela nos dá mais sentido, nos tira a dor. Jesus hoje, meus irmãos, se oferece para ser, portanto, nosso Rei. Ele sabe muito bem que nós somos incompetentes para dirigir a nossa própria vida. Ele nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. E que tal, então, pedir para que Ele reine sobre nós? Quem sai ganhando somos nós e não Ele. Vamos então fechar os nossos olhos, inclinar a nossa cabeça. Depois nós vamos cantar Podes Reinar, Senhor Jesus. Mas antes de cantar, veja Jesus na sua frente, mas com um olhar compassivo, misericordioso. Ele olha para você nesse momento. Ele diz para você: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados pelo peso, e eu vos aliviarei. Entregue nesse momento a Jesus o seu peso. Entregue a Ele aquilo que é uma carga, aquilo que é pesado demais, aquilo que você diz: eu não consigo, Senhor, é muito pesado para mim. Senhor, meu Deus, quantas vezes eu confiei em mim mesmo, quantas vezes, Senhor, eu desviei os olhos de Ti, e Te peço hoje, Senhor, que o Senhor volva o Teu olhar para mim, que o Senhor entre na minha vida, entre na minha casa, que seja o Senhor absoluto de todos os meus bens materiais, emocionais, espirituais. Que o Senhor reine e que eu receba a Tua paz.